Então, eu acho, por exemplo, que o presidente do governo é certamente o governo mais criticado, mais achincalhado, não só da história brasileira, mas da história humana. Acho que nunca houve nenhum país uma coisa dessa. Mas eu acho que esse governo não está entendendo direito o que está acontecendo, porque ele acha que o problema do jornalismo é que o jornalismo é de esquerda. É oposição de esquerda. Fala, não é esse o problema. Claro que não é. Veja, eu tive 50 anos de jornalismo nas costas. 99% dos jornalistas que eu conhecia eram esquerdistas. E nenhum deles fazia essas coisas. Por exemplo, eu me lembro do Getúlio Bittencourt, que foi assessor de imprensa do Tancredo Neves. O Getúlio era um sujeito que ouvia um entrevistado durante 6 horas sem tomar uma única nota. No dia seguinte trazia uma transcrição completa do que o sujeito falou. Existe uma famosa entrevista dele com o João Batista Figueiredo. Ele não tomou nenhuma nota e no dia seguinte o Figueiredo leu e falou, mas não é possível, isso foi exatamente o que eu falei. Eu atesto que isso era verdade, por quê? Porque ele assistia às minhas aulas e fazia isso. Ele não tomava uma única nota, no dia seguinte ele trazia a aula escrita. Então, quer dizer, isto era um jornalista antigamente. Eu vi inumeráveis jornalistas, super esquerdistas, comunista fanático, mas que tinham alguma ideia do que era o jornalismo. Tinham alguma ideia, por exemplo, sabia distinguir no que um entrevistado falava, sabia distinguir entre o estilo da fala, entre as figuras de linguagem usadas, as expressões subjetivas usadas e a opinião formal do sujeito. Primeira vez que eu vi que as pessoas não sabiam mais distinguir uma coisa da outra foi no famoso caso do Paulo Salim Maluf, com a frase estupra, mas não mata, que os caras interpretaram como apologia do estupro. Ora, o que quer dizer essa frase? Essa frase quer dizer a coisa mais óbvia. Nem todo estuprador é um assassino. Alguém duvida de que isso é uma verdade banal? E que a pena do estupro é menos pesada do que a pena do homicídio. E se for estupro seguido de homicídio, então a pena é maior ainda. O que ele está se referindo? Está se referindo ao Código Penal, que é apenas uma escala de proporcionalidade entre os delitos e as penas. Ora, o jornalista que transformou isso numa apologia do estupro, ele sabe que está mentindo. Mas ele não estava ali ouvindo o Maluf para saber o que o Maluf estava dizendo ou pensando, mas estava à espera de alguma frasezinha que pudesse ser usada como um artifício para sujar a reputação do Maluf. Isso não é jornalismo em hipótese alguma, gente. Isso nunca foi jornalismo. Aliás, saber distinguir essas coisas e abster-se de usar isso é uma das lições primeiras do jornalismo. Quer dizer, o que o entrevistado diz, você tem que tentar entender o que ele quis dizer, e não o sentido maligno ou, vamos dizer, desmoralizante que você desejaria atribuir a ele. Isso aqui é uma coisa óbvia. Veja, o que é o jornalismo? O jornalismo é apenas a ciência histórica em miniatura. Os procedimentos e métodos do jornalismo são exatamente os mesmos do historiador, mas apenas usados de maneira mais informal, com mais velocidade, portanto com menos critério científico, mas substancialmente as mesmas coisas. É a narrativa e a exposição de fatos que ou você observou diretamente ou que alguém está lhe narrando e que você tenta expor da maneira mais compreensível e fidedigna possível. Não é isso? Então, esta coisa, vamos dizer, da pegadinha, vamos dizer, da frase infeliz que o pessoal usa, dando o sentido que eles pretendem, sem ligar a mais mínima se isto corresponde ao pensamento formal do indivíduo ou se corresponde apenas à sua dificuldade de expressão, isso se tornou o que eles chamam de jornalismo. Isso não é jornalismo de maneira alguma. E achar que os camaradas fazem isso porque são esquerdistas é uma ingenuidade, porque isso não é oposição de esquerda. A oposição de esquerda sempre tentou ser mais séria do que aqueles que ela estava combatendo. Tentou se mostrar mais respeitável do que os seus inimigos. Hoje estão fazendo o contrário. Quer dizer que a diferença entre, por exemplo, uma entrevista e uma pegadinha desapareceu completamente. Não é isso? Então, quando pegaram aquela foto do Bolsonaro fazendo assim,
né? E usaram assim, isto aqui é o sinal de que ele pretende implantar um regime de violência assassina. Digo, olha, eu nunca vi dizer nada parecido. E se você observa o governo dele, eu digo, cadê a violência assassina do governo Bolsonaro? Não tem. Mas, como a mídia inteira noticiou as coisas assim, dá a impressão que está acontecendo, embora todo mundo saiba que não está acontecendo. Se você me mandar assim, peraí, quantos gays o Bolsonaro mandou matar, mandou prender, mandou demitir? Ninguém. Né? Quantas mulheres ele perseguiu? Né? Nada, não está acontecendo nada. Isso significa o seguinte, essas coisas obviamente não eram um programa de governo dele. Muitas vezes era uma piada, era uma força de expressão. E uma pessoa que não seja analfabeto funcional sabe distinguir uma coisa da outra. Eu mesmo, no tempo que trabalhava como jornalista, muitas vezes eu ouvi políticos dizerem coisas que poderiam ser usadas contra eles se eu estivesse interessado em pegadinha e não em entrevista. Só que eu era um jornalista e não um safado, não um moleque safado, e não usava essas coisas contra ninguém. Nunca usei, nem contra pessoas que eu odiava. Mas podia entrevistar o ministro que eu mais odiasse. Não ia fazer isso com ele. Por quê? Porque ninguém no jornalismo fazia. Você podia fazer, né, por exemplo, um hábito que na época eu vi apenas em jornais de crime, jornais populares de crime, tipo Notícias Populares, onde eu trabalhei, aliás, ou então em revistas de fotonovela, revista do rádio, é de você tratar personagens de novela como se fossem personagens reais. Você noticiar assim, fulaninho divorciou da fulaninha. Isso aí só jornal muito vagabundo fazia. Hoje a Folha e o Estadão fazem. Né? Ou seja, eles perderam a vergonha na cara. Diga. A prova do que você está falando é que, com relação ao Bolsonaro, nenhum jornalista tentou investigar a origem da tentativa de assassinato do Bolsonaro, quem mandou matar. Isso seria uma reportagem investigativa. Ao contrário, mas eles não querem saber. O Bolsonaro que quer matar os outros. Mas é o tal negócio. Tentativa de ser assassinado foi ele. Se é uma tentativa real de assassinato, não interessa. Interessa que ele que quer matar. O intuito assassino que você descobre por trás de um gesto de brincadeira. Quer dizer, isso é total falta de senso das proporções. Senso de proporções chega ao seguinte ponto. Você fala do trilhão de reais que o PT desviou. Daí as pessoas respondem, mas e o Queiroz? Quer dizer, um presidente que rouba 1 trilhão é a mesma coisa que o chofer do filho do presidente que desviou, segundo dizem, 20 mil reais. E daí você reclama e a pessoa diz, mas todos os crimes têm de ser punidos. É verdade, isso é uma obviedade, ninguém discute. Só que todos têm que ter a mesma punição. E a investigação de todos tem a mesma importância, a mesma urgência. Então, um Código Penal é uma escala de proporções entre os delitos e as penas. Se você abole isso aí e tudo se torna igual, então é o seguinte, bom, você equalizou, sei lá, o Champinha com o Adolf Hitler, equalizou o maníaco do parque com o Adolf Hitler ou Mao Tse Tung. Tá certo? Então, perdeu totalmente o senso das proporções e a noção mesma do direito, da legalidade, é a noção do senso das proporções. Olha o princípio dele, sum quique tribuere, dar a cada um o que é seu, o que é dele. Inclusive a penalidade. Você tem que dar a penalidade conforme aquilo que cabe ao caso em questão. Não é isso? Então, se um presidente que quase destruiu o país mediante o roubo para favorecer regimes genocidas, pega, vamos dizer, uns anos de prisão por causa de um sítio em Atibaia, ou de um apartamento Tiprex, como ele diz, não é isso? Então, bom, a justiça não está sendo servida. Quer dizer, a penalidade do Lula tinha que ser imensamente maior. Ninguém está reclamando disso, está reclamando que o Lula está preso, eles querem soltá-lo. Veja, também os inimigos do Lula o acusam
de ter roubado, etc, etc. E para que ele roubou? Eu já expliquei isso. Ele não roubou para comprar o sítio Atibaia nem o Tiprex. Ele roubou para ajudar o regime de Cuba, de Angola, da Venezuela, regimes genocidas. Portanto, o motivo do roubo é mais grave, é mais criminoso do que o próprio crime. Não é isso? Se você rouba para satisfazer os seus prazeres, é uma coisa, mas se você rouba para obter um instrumento para cometer um crime de homicídio, é pior ainda. Não é a mesma coisa? O sujeito me roubou aí meu talão de cheque. Não, o cara roubou uma arma minha para matar o vizinho. E será que a pessoa não tem mais o senso das proporções? Não, não tem. Porque a supressão do senso de informações o senso das proporções é a norma vigente do jornalismo brasileiro. Quando eu digo que chamo as pessoas de analfabetos funcionais, eu não estou xingando. Eu estou usando esse termo no seu sentido mais técnico. Pode-se provar, por esses mesmos exemplos que eu estou dando, que os jornalistas brasileiros não entendem o que leem e não entendem sequer o que ouvem. O analfabeto funcional, ele está livre para ele dar a qualquer palavra o sentido que ele bem deseja, porque ele não sabe entender o que o outro está querendo dizer. Essa ideia de que por trás da linguagem existe uma intenção que o falante está tentando transmitir e que você tem que usar as palavras dele de maneira fiel à intenção dele para ser realista, essa noção não existe mais. Não interessa o que o sujeito quis dizer, interessa o sentido mais difamatório que eu possa dar a qualquer frase mal formulada que ele tenha dito. Isto é norma geral. Agora, quando vem um sujeito que eles gostam, ele pode dizer explicitamente a coisa mais criminosa do mundo. Eles vão dizer que foi apenas figura de linguagem. Eu lembro o Mauro Iasi quando dizia que tem que matar o burguês assim, 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 né? E daí ele diz, não, mas foi apenas uma figura de linguagem, foi apenas uma metáfora, né? Ele citou a frase do Brecht e disse que era uma metáfora. Em primeiro lugar, ele não sabe o que é metáfora, porque ali não era uma metáfora de maneira alguma, né? A metáfora é quando você usa uma palavra para significar outra coisa, completamente diferente, né? Agora, se você diz homicídio para significar homicídio, não tem metáfora nenhuma aí. Tá certo? Então, ele usou a expressão matar no sentido de matar. Não é isso? Não é assim como, vou matar uma dívida. Não é isso? Ou vou matar essa pinga. Não foi nesse sentido que ele usou. Aí seria metáfora, né? Então, como era o Mauro Iasi, então a mídia inteira diz, não, ele não disse isso. Ou aquele caso famoso do Max Horkheimer, onde, no trecho que eu citei, ele diz literalmente que privar as crianças de contato erótico com as suas mães prejudica nelas até mesmo o uso da razão. Ele diz isso, e daí dá no Globo, na Folha, assim, fake news. Olavo de Carvalho diz que Horkheimer aprova as relações incestuosas. Quer dizer, a prova textual está claríssima no texto. Claro que o texto não é fácil de ler, é um texto filosoficamente meio enrolado. Mas, para quem sabe ler, o que ele quis dizer está dito de maneira muito clara. Curiosamente, ele só fala das relações sexuais entre mães e filhos. Ele não fala entre pais e filhas. Não sei por que ele fez isso, precisaria investigar mais qual o pensamento dele a esse respeito, por que ele privilegiou mães e filhas, mães e filhos, em vez de pais e filhas, né? Deve ter alguma sutileza nisso. Mas não se esqueçam que contemporâneo com ele, e membro também da Escola de Frankfurt, era Wilhelm Reich, o qual dizia que para melhorar o estado do mundo precisa ensinar as crianças a parar de rezar e começar a se masturbar. Eu não consigo imaginar que grande progresso poderia resultar disso aí. Também houve o filme do Woody Allen, em que ele era um louco internado no hospício e ele acreditava que ele era professor de masturbação na universidade tal. Isso aí foi uns 20 ou 30 anos, esse filme. Logo, logo, isso virou verdade. Começaram os cursos de masturbação na universidade, né? No meu tempo, o moleque aprendia isso ou com outro moleque na escola, ou sozinho, mas hoje precisa curso universitário.
Não é isso? Não é uma coisa incrível?